Aleluia! Boa noite, graça e paz, igreja, amém? Que bom estarmos juntos nesse domingo, nessa tarde, quase noite de domingo, para cultuarmos ao Senhor e sermos alimentados pela palavra. Quantos querem ouvir a palavra? Amém? Mas antes de compartilhar a palavra, eu quero expressar minha alegria, porque nessa noite está conosco parte da minha família, meu irmão está aqui, minha cunhada, Michele, minha sobrinha, e eu queria que a igreja desse um forte aplauso ao Senhor pela vida deles, que estão aqui. Meu irmão, assim como eu, é mineiro, minha cunhada também, mas estão residindo em Fortaleza e vieram passar conosco a semana. Então, foi uma semana muito prazerosa, com essa companhia. Há muitos anos, meu irmão não vinha aqui, minha cunhada a primeira vez. Estamos muito felizes de recebê-los. Tem mais alguém que está nos visitando nessa noite? Se tiver, dá um tchau assim, que a gente vai receber. Isso, seja bem-vindo, do lado de cá, mais para cá. Dá um tchau se você está vindo pela primeira ou segunda vez, ali no fundo, seja bem-vindo para cá. Tem gente vindo a primeira vez, a segunda, dá um tchau assim para a gente te conhecer. Não fique tímido ali no fundo, seja bem-vindo. Então vamos dizer, igreja, vamos recebê-los daquela forma. 1, 2, 3, sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. Glória a Deus, que bom estar com você nessa noite. Fique à vontade para retornar. E essa mensagem vale para você também, viu, meu irmão? Para você voltar aqui mais vezes. Não ficar tantos anos sem vir aqui nos visitar. Vamos ouvir a palavra. Abra sua Bíblia em João, capítulo 14. A palavra de Deus para nós nessa noite, alimento do céu para a igreja do Senhor. João, capítulo 14, versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 6. Você vai abrir na sua Bíblia. Ou, se preferir, pode acompanhar conosco a leitura no telão. A minha versão é Almeida corrigida. Vou ler essa. Isso, pronto. Quem encontrou diz amém. Ainda tem gente folheando aí. João, capítulo 14, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor, pedir para que Ele fale conosco nessa noite. Pai, nós te louvamos. Senhor, te agradecemos porque nessa noite, nós cremos e entendemos que o Senhor se faz presente nesse lugar. Queremos receber, ó Deus, a Tua palavra, que é alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Toca no Senhor, ministra as nossas vidas, que saiamos desse lugar, meu Deus, diferente de como entramos. Opera o Teu querer nas nossas vidas, nesse lugar. Espírito Santo de Deus, fique à vontade no nosso meio, opera a Tua vontade aqui nesse lugar. Nós oramos assim, em nome de Jesus. E você diz amém. E dá um forte aplauso ao Senhor pela sua palavra. Aleluia. Lemos aqui João capítulo 14, a partir do versículo 1. E essas são as palavras de Jesus. E Jesus está direcionando essas palavras para os seus discípulos. Jesus está ali nesse momento falando com seus discípulos, contando a eles que ele iria partir, que ele iria para um outro lugar, e um lugar que naquele momento eles não poderiam ir. João, no capítulo 13, verso 36, um pouco antes dessa passagem, Pedro pergunta para Jesus, Jesus, Senhor, para onde vais? E Jesus responde para ele, olha Pedro, eu vou para um lugar que vocês não podem me seguir no momento, mas mais tarde vocês irão comigo.
E os discípulos não entendiam a esse respeito, e o fato é que eles estavam angustiados, com o coração perturbado, porque Jesus dizia essas palavras que soavam como uma despedida. Os discípulos estavam com o coração perturbado, e Jesus disse para eles: não vos perturbe o coração. E Jesus disse para eles: não se perturbe o coração. Será que você pode dizer isso para o seu irmão, para a sua irmã, e dizer para ele assim: não se perturbe o seu coração? Vamos dizer assim, de uma forma melhor, é como se Jesus estivesse dizendo assim: acalma o seu coração. Fala para o seu irmão, diga para ele: acalma o seu coração. Era o que Jesus disse aos seus discípulos. Não ande com o coração perturbado, acalma o seu coração, fiquem calmos. E é sobre isso que Jesus está falando conosco nessa noite. Jesus está nos dizendo: não perturbe o seu coração, acalma o seu coração. Dentro desse contexto, o clima era de muita tensão, era de muita dúvida. Jesus estava falando a respeito da sua partida. E os discípulos estavam nesse clima de insegurança, nesse clima de dúvida. Eles estavam com o coração perturbado. Eles estavam tristes porque Jesus ia partir. Eles estavam entristecidos e talvez duvidando na sua fé, vacilantes na fé. Os discípulos estavam angustiados, porque eles sabiam, e Jesus já havia dito, aquilo que estaria por vir, as perseguições, as aflições, e o que eles sofreriam quando Jesus já não estivesse mais. E aqueles discípulos estavam com o coração perturbado. Nesse mesmo dia que Jesus falava essas palavras aos discípulos, era o dia que Jesus iria até o jardim do Getsêmani fazer a sua oração ao Pai. E nós vemos que Jesus, em agonia, naquele lugar, naquele jardim, naquele mesmo dia em que Judas o trairia, naquele mesmo dia em que Pedro o negaria, Jesus também teve o seu coração perturbado, o seu coração em agonia. Nós vemos João 12:27, a palavra dizendo, as palavras de Jesus ao orar a Deus, e ele disse: a minha alma está perturbada. A minha alma está perturbada. É como se Jesus estivesse ali expressando ao Deus Pai: Deus, meu coração está perturbado. Mas ele dá sequência à sua oração e diz: mas Pai, que faça a tua vontade. No verso seguinte, o Senhor Jesus diz. Em João 13:21, a palavra diz que o coração, o espírito de Jesus perturbou. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito. O que eu vejo aqui é que não só os discípulos de Jesus, mas como também Jesus, em alguns momentos teve o seu coração perturbado, angustiado, agoniado. E se Jesus viveu isso, certamente é para hoje nos ensinar como acalmar o nosso coração. Jesus, assim como Deus, foi também como homem, tanto Deus quanto homem. E Jesus sofreu nessa terra tantas angústias e perturbações, para que hoje nós pudéssemos encontrar nele o alívio para as nossas angústias e perturbações. Jesus teve o seu coração angustiado em certos momentos, porque ele sofreu aquilo que nós sofremos, para que nós pudéssemos encontrar nele o descanso, o alívio e a calma para um coração perturbado. Glória a Deus, glorifique ao Senhor, se você compreende isso. Jesus nessa noite quer te ensinar como acalmar o seu coração. Há tantas coisas que podem perturbar o nosso coração. Um coração perturbado é tão comum em nosso meio, não é verdade? Tem pessoas já fazendo assim, porque talvez você nesse momento tem alguma situação ou alguma circunstância que tem te deixado com o coração perturbado. Talvez alguma circunstância que fugiu do seu controle, está te deixando aflito, preocupado, agoniado. Às vezes são circunstâncias ou situações difíceis que nós enfrentamos,
Coisas inesperadas, às vezes pequenas, às vezes grandiosas, em que a gente fica com o coração perturbado. A gente fica com dúvidas, a nossa fé fica vacilante e não sabemos como agir. E isso muitas vezes reflete até na nossa saúde física. Um coração perturbado envolve uma enfermidade emocional. O que significa o coração? Quando a palavra de Deus fala sobre o coração, a palavra está falando sobre a nossa alma, que é o centro da nossa vontade, dos nossos sentimentos e das nossas decisões, o centro das nossas emoções. Então, um coração perturbado, uma alma perturbada, é algo que ninguém quer caminhar, não é verdade? Se você já esteve ou está vivendo esse momento de um coração perturbado, angustiado, por seja qual for as circunstâncias, hoje o Senhor Jesus está te dizendo: acalma o seu coração. Acalma o seu coração, não se turbe o seu coração, porque eu sei e vou te dizer o que fazer para acalmar o seu coração. Quantos querem saber o que fazer para acalmar o coração? Amém? Porque certamente muitos estão assim com o coração perturbado. Essa semana nós vimos até as nossas crianças com o coração perturbado, não é verdade? Muitos que estão acompanhando, tem crianças nas escolas, essas ameaças que mesmo sendo fake ou não, se assim podemos dizer, mesmo sendo falsas ou não, trouxe perturbação, tem trazido perturbação para as nossas crianças, para os pais, para as escolas. Tem adolescente ali, é verdade, pastora. As crianças com medo de ir para a escola, porque há ameaças, sendo elas falsas ou não, isso tem trazido perturbação. Isso tem trazido angústia, medo. Os pais, muitos com medo também. E o que está acontecendo, que tem perturbado o nosso coração, hoje o Senhor vai nos ensinar a acalmar o nosso coração, mesmo em meio a situações que trazem perturbação, mesmo em meio a situações que trazem dúvidas, insegurança. Sabe, o que deixa um coração perturbado não é somente as situações, as circunstâncias que fogem do nosso controle. O que deixa também o coração perturbado é a ansiedade. As dúvidas que nós temos lá no nosso interior a respeito de tantas coisas. As inseguranças que nós temos com relação ao futuro, ao que está por vir. E muitos caminham assim com o coração perturbado. E hoje Jesus te diz: acalma o seu coração. Escute o que o Senhor está nos ensinando. Como nós conseguimos encontrar nesse texto alguns passos para acalmar o nosso coração. E o primeiro deles, que é o que Jesus diz, para acalmar o nosso coração, nós devemos, primeiro, crer em Jesus. Diga para esse irmão do seu lado, vamos mexer aí com o outro e dizer, diga para ele aí, crer em Jesus. Crer em Jesus. Para termos um coração acalmado, para acalmar o nosso coração, a primeira coisa, creia em Jesus. O que o Senhor Jesus diz aí no versículo 1, João 14, ele fala: olha, meus discípulos, não fiquem com o coração perturbado, creia em Deus e creia também em mim. Jesus está dando a primeira solução para um coração perturbado: crer em Jesus. Você crê em Jesus? Você crê em Deus e crê em Jesus? E isso acalma o coração. Jesus está ali se revelando para os seus discípulos como o próprio Deus. Nos versos seguintes, do 7 ao 10, Jesus fala aos discípulos, João 14, 7. Jesus fala: olha, vocês já me conhecem. E Jesus faz essa afirmação. Filipe, seu discípulo, questiona no versículo seguinte: mas Senhor Jesus, mostra-nos o Pai. Queremos ver a Deus. E no verso 9, Jesus responde: olha, eu estou com vocês há tanto tempo. E vocês não têm me conhecido, Felipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus estava dizendo: eu sou um com o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Quem crê no Pai, quem crê em mim, crê em Deus. Jesus está dizendo: creiam em mim, assim como creem em Deus, porque eu sou Deus.
Creia em Jesus, para que o seu coração seja acalmado. Jesus está dizendo isso para os seus discípulos. Ele está falando que da mesma maneira que eles criam num Deus vivo, num Deus poderoso, num Deus de salvação e graça, esse Deus, eles deveriam crer em Jesus, na pessoa de Jesus. Jesus estava falando para eles que da mesma maneira que eles creem em Deus, eles deveriam crer em Jesus. Quando Jesus fala, creiam em mim, o que significa crer em Jesus? Significa depositar a sua fé em Jesus. Significa confiar em Jesus. Significa confiar aquilo que você é, aquilo que você tem a Jesus. Creia em Jesus. Entregue-se a Jesus. Isso é a solução para o coração perturbado. Jesus está dizendo, creia em mim. Ei, meus discípulos, creiam em mim. Ei, igreja do Senhor, creiam em mim. Confiem em mim. Não andem com o coração perturbado. E foi isso que nós dissemos para os nossos filhos essa semana. Tão aterrorizados com essas ameaças e os colegas falando. E nós estávamos distantes, viajando com meu irmão, com a minha cunhada. Meus filhos ficaram. E acho que já na quinta-feira, eles já não estavam aguentando mais tanto falatório e um deles já não quis ir para a aula. E eu tive que ligar, chamada de vídeo. E essas foram as palavras de afirmação que nós demos para os nossos filhos. Creia no Deus que te concedeu vida. Creia em Jesus. Jesus é com você. E em meio a tanto choro de medo e de temor, o Arthur foi se acalmando. E ele orou conosco, a Alice orou. E nós falamos, creia no Senhor, Ele que protege você, vai para a aula. E fale desse Deus que acalma um coração perturbado. Fale desse Jesus, que é a solução para um coração que está perturbado, amedrontado. Creia em Jesus, confie em Jesus, aplauda o nome do Senhor, aleluia. A confiança em Jesus é a solução, é o remédio para um coração aflito, para um coração perturbado. Confiança em Jesus, depositar a fé em Jesus. Porque muitas vezes nós abrimos a nossa boca para dizer, eu sou uma mulher de muita fé, eu sou um homem de grande fé. Mas aonde está a sua fé? Aonde você tem depositado a sua fé? Às vezes as pessoas depositam a sua fé, a sua grande fé, não no nosso grande Deus, não em Jesus. Mas a fé está depositada muitas vezes em lugares, em circunstâncias, em pessoas que não são o Senhor. Muitos depositam a sua fé, a sua confiança, às vezes nos seus próprios recursos. Às vezes por aquilo que tem, ou pela reserva bancária que tem, e diz, eu estou tranquilo, estou de boa, minha vida está garantida, o futuro dos meus filhos também, porque eu tenho os recursos. Aonde está depositada a sua fé? Aonde está depositada a sua confiança? Há pessoas que depositam a sua fé, a sua confiança na sua própria força. Pessoas que talvez já apanharam tanto na vida, que talvez já viveram tantas situações difíceis, que se levantam e falam, eu sou forte. Porque eu já vivi tanta situação, agora eu sei lidar com tudo isso. Eu passei por tantas lutas, a vida me fez forte. E a sua fé está confiada na sua própria força, nas suas experiências, nas suas frustrações. Aonde está depositada a sua fé? Está em suas forças, está nos seus recursos. Tem gente que deposita a sua fé, a sua confiança em pessoas. Não, porque tem os meus pais e tudo vai dar certo porque os meus pais estão comigo. Pastor, eu vim aqui, eu vim estudar e eu confio porque os meus pais estão comigo nesse sonho. Estou fazendo curso e a minha confiança está totalmente voltada para aqueles que estão aqui me ajudando. Amém. Mas a sua confiança está somente em pessoas? A sua confiança está nos seus pais, ou nos seus filhos, ou na sua esposa, no seu esposo? Aonde está depositada a sua fé?
Porque se estiver nesses lugares, nessas pessoas, em relacionamentos, isso não é solução para um coração perturbado. O seu coração vai se perturbar. A solução para um coração perturbado é depositarmos a nossa confiança em Jesus. Somente em Jesus. Ele é o remédio para um coração perturbado. Jesus disse: creia em mim. Acalma o seu coração, creia em mim. O que significa ter fé em Jesus, crer em Jesus? É depositarmos a nossa confiança nele. É acreditarmos no Senhor, é confiar em Jesus, confiar em Jesus é crer e descansar no seu poder. É crer e descansar na sua provisão. É crer e descansar na sua graça, no seu amor, na sua sabedoria. Isso é crer em Jesus. E é isso que Ele está te chamando para fazer, para que você possa acalmar o coração perturbado. Crer em Jesus também é confessar essa confiança. É abrir a sua boca e dizer: Senhor, eu creio em Ti e confio em Ti. A palavra de Deus diz em 1 João 4,15, a palavra diz: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. A palavra diz o valor de confessarmos que cremos em Jesus. A palavra diz o valor de afirmarmos que a nossa fé está depositada em Jesus. Nós devemos fazer essa declaração. Ainda em Romanos 10, versículo 9, a palavra nos afirma que todo aquele que confessar ao Senhor Jesus com sua boca e no seu coração crer que Ele ressuscitou, o versículo 10 nos afirma, será salvo, no versículo 9. E no versículo 10 diz: se com o coração crê para a justiça e com a boca faz a confissão para a salvação. Crer em Jesus não é somente dizer: eu confio em Deus, mas é confessar, é abrir a sua boca, é falar: eu creio num Deus que está vivo, num Deus que ressuscitou, num Deus que é maior que todas as coisas, que está além daquilo que tem perturbado os corações. Eu creio em Jesus. Confessar a Jesus, isso é crer em Jesus. Crer com o coração e confessar com a sua boca. Isso é remédio para acalmar um coração perturbado. A fé em Jesus cura. A fé em Jesus alivia. A fé em Jesus é remédio para um coração perturbado. As crises vêm, as dores vêm, vem o luto, vem as lutas, vem as dificuldades, as crises. Mas aquele que crê em Jesus não caminha com o coração perturbado. Não caminha com o coração perturbado. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Mais forte, porque é para Ele. Salmos 20, versículo 7, a palavra diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. E o salmista afirma: mas eu confio no nome do Senhor nosso Deus. Em quem você tem confiado? Em que você tem depositado a sua fé? Jesus está te dizendo: acalma o seu coração, creia em mim. Acalma o seu coração, confia em mim. Acalma o seu coração, creia em mim com o seu coração. E confesse que eu sou o seu Salvador com sua boca. Seja o que for que esteja perturbando o seu coração, lembre-se de Jesus e confie isso a Jesus. O que está perturbando o seu coração? Quais são suas dúvidas, suas inquietações? Confie isso a Jesus. Segundo ponto que encontramos aqui, que Jesus nos ensina para acalmar o nosso coração. O primeiro foi crer em Jesus. E o segundo, saber que o céu é o nosso lugar. Oh, glória! Agora sim, Francimar, bem forte. Saber que o céu é o seu lar. Saber que o céu é a sua casa.
Sabe, quando nós temos essa certeza, nós entendemos, isso aqui é passageiro. Não tem circunstância difícil que abale e nos adoeça, porque a gente sabe que tudo isso vai passar. E nós iremos para a glória, para um lugar onde não há perturbação, para um lugar onde não há doença, não há tristeza, não há dor, não há ameaças. Esse é o lugar daquele que crê em Jesus. Jesus afirma, João 14, no versículo 2, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito. E Jesus afirma, vou preparar-vos lugar. Entenda, Jesus está nos deixando uma promessa. Jesus está deixando essa promessa aos seus discípulos e para nós, que estamos hoje ouvindo essa palavra. Jesus preparou um lugar para você. Há um lugar, uma morada no céu para você. E saber e entender isso, querido, acalma o coração perturbado. Que mesmo em meio às situações nesse mundo, nesse tempo, tenha certeza de que há um lugar melhor e maior para nós. Romanos 8:18, o apóstolo Paulo afirmou, Romanos 8:18, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Paulo está dizendo, olha, eu estou passando dificuldade, eu estou passando perseguição, eu estou sendo atribulado nesse lugar, mas existe um lugar melhor reservado para mim. Você quer acalmar seu coração? Saia desse lugar nessa noite com essa certeza que Jesus te dá. Ele preparou um lugar para você. Há um lugar preparado para você. Há uma morada no céu para você. Jesus afirmava isso para os discípulos. Jesus estava falando, olha, versículo 3, João 14. Eu vou preparar esse lugar para vocês. E Jesus faz a promessa e diz, eu vou voltar. E vou levar vocês comigo. Aleluia. Para onde eu estiver, vocês também vão. Jesus nos deixou essa promessa, então creia, querido. Há um lugar melhor para você. As perturbações desse tempo, elas são passageiras. Porque há um lugar, uma morada celestial para aqueles que creem em Jesus. Jesus estava dizendo isso aos discípulos e explicando que ele precisava ir, que ele precisava partir, que ele precisava sofrer tudo que ele sofreu, ser crucificado, morrer e ressuscitar, vencer a morte, para preparar para nós um lugar de morada no céu. Você pode dizer glória a Deus, você pode dizer aleluia. Lembre-se, Jesus preparou um lugar para você. Diante das provas, diante das tribulações, diante das ameaças, diante das dificuldades, olha para o céu e lembra da recompensa que o Senhor Jesus já preparou para você. Na casa do Pai tem morada para você. Querido, para quem andar angustiado, aflito, perturbado, se tudo isso aqui é passageiro, tem coisas maiores e melhores para nós, na glória, junto do Senhor Jesus. O fim do caminho do cristão é a glória de Deus, é o céu, esse é o seu lugar. Acalma o seu coração, porque Jesus já preparou uma morada para você, Ele deixou para nós essa promessa. O céu é a casa do Pai, é lugar para os filhos. Quantos são filhos de Deus aí? Dão glória a Deus. Há lugar na casa do Pai para você, nesse tempo, mas muito mais além, na glória, na casa de Deus, no céu. Um lugar onde há muitas moradas, um lugar para todos que são filhos de Deus. E você precisa caminhar com essa certeza, esse é o meu lugar. Tem uma canção que a gente, faz tempo que não canta, hein, louvor? Tem que cantar muito, né? Já desgastou. O céu é o meu lugar. Quantos de nós já declaramos isso aqui em canção, alegremente, dizendo, o céu é o meu lugar. O céu é o seu lugar, é isso que você precisa dizer para você, no dia da perturbação, no dia da dificuldade. O céu é um lugar preparado para você, mas é um lugar
preparado para os filhos de Deus. O céu é a casa do Pai. E na casa do Pai é a morada para os filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? Aleluia! Gálatas 3:26. A palavra nos afirma, Gálatas 3:26. Todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Olha que primeiro Jesus diz, creia em mim. E depois Jesus fala, eu vou preparar um lugar para vocês lá no céu. Jesus está falando, vocês precisam crer em mim, porque aquele que crê em mim é filho de Deus. E aí terá um lugar na casa do Senhor. João 1:12, a palavra afirma novamente. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, receberam a quem? Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Entenda, Jesus está falando, creia em mim. Jesus está dizendo, eu preparei um lugar para vocês. Jesus está dizendo, esse lugar é para os filhos. Há lugar na casa do Pai, para aqueles que creem em Jesus. E isso é motivo para você acalmar o seu coração. Se você caminha com essa certeza, querido, não tem circunstância e dificuldade que vai perturbar o seu coração. Se você caminha com essa certeza, eu creio em Jesus, eu sou filho de Deus e há um lugar no céu para mim. Jesus vai voltar e Ele vai me levar e há um lugar preparado para mim. Ter a certeza de que o nosso destino é esse lugar, acalma o nosso coração, acalenta o nosso coração. Ter a certeza de que nós temos morada preparada por Jesus no céu, nos permite olhar para as circunstâncias adversas e dizer, isso aqui é passageiro, tem um lugar melhor reservado para mim. O céu é um lugar preparado para um povo preparado por Deus. O céu é um lugar de muitas moradas. O céu é um lugar de morada permanente. O céu é um lugar de esperança, de tempos melhores. Eu costumo dizer que às vezes tem dia que dá vontade de ir para o céu. Tem dia que está tudo tão perturbado, está tudo tão difícil, e a gente fala, meu Deus, me leva. Quando o coração está tão perturbado, e é aí que a gente se acalma, isso vai passar. Porque Jesus preparou um lugar melhor para você. Isso tudo vai passar, então acalma o seu coração. Creia em Jesus e tenha a certeza de que o céu é o seu lar, é a sua morada e que isso daqui que estamos vivendo vai passar e Jesus vai voltar e aqueles que morreram com Ele ressuscitarão e Jesus nos levará e seremos arrebatados e moraremos com Ele no céu, aleluia, glória a Deus. Caminhar com essa certeza acalma o nosso coração. Diante das dificuldades, levante a sua cabeça e lembre-se do que você vive aqui é passageiro. Foque no céu. Amém? O céu é um lugar preparado para um povo preparado. Para um povo escolhido, para aqueles que creem em Jesus e para aqueles que caminham com Jesus. E esse é o terceiro e último ponto. Porque Jesus disse, acalma o coração. E Ele diz, crê em mim, eu vou preparar morada para vocês. E Ele termina dizendo sobre seguir o caminho. Terceiro ponto, para acalmar o seu coração, para acalmar o coração perturbado, siga o caminho que leva a Deus. Qual é o caminho que leva a Deus? Qual é o caminho que leva a Deus? Jesus traz essa afirmação. No versículo 6 de João 14, responde Jesus ao seu discípulo Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. E se você trilha esse caminho, e se você confia nesse caminho, e se você está nesse caminho, o seu coração não caminha perturbado. Isso acalma o coração. Seguir o caminho acalma o nosso coração. O seu discípulo Tomé
Faz o questionamento, Senhor, nós não sabemos para onde é que o Senhor vai. O que vai acontecer agora, Jesus? O Senhor está falando que vai morrer e que vai para um lugar que a gente não pode ir, mas que depois a gente vai e que a gente tem que seguir o caminho, mas a gente não sabe o caminho. E Jesus faz a afirmação, vocês já estão com o caminho, vocês já conhecem o caminho. Os discípulos já estavam com o caminho fazia tempo, só não estavam entendendo ainda. O caminho é Jesus. O caminho que nos leva a Deus é Jesus. Eu sou o caminho. Jesus é o caminho para Deus. E se você está nesse caminho, e se você trilha esse caminho, não tem como você permanecer com o coração perturbado. Jesus está te chamando para esse caminho. Jesus está te chamando para a presença dEle. Jesus está te atraindo e te mostrando para ter um coração acalmado, para acalmar o seu coração. Siga o caminho. Trilha o caminho que te leva a Deus. E esse caminho é Jesus. Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. Ele é o caminho. Às vezes algumas pessoas, quando a gente conversa, e eu me recordei agora de um aconselhamento que eu tive com uma jovem, filha de uma ovelha. Ela falou, pastora, minha filha está vivendo tantas dúvidas e questionamentos, conversa um pouquinho com ela. E eu me recordo sempre dessa conversa. Porque muitas vezes o mundo nos fala a respeito de diversos caminhos que nos levam a Deus. E que você é livre para escolher esses caminhos. Sim, nós somos livres nas nossas escolhas, mas entenda, não existem vários caminhos que nos levam a Deus. Jesus faz a afirmação, eu sou o caminho. Existe um caminho para chegarmos a Deus e esse caminho é Jesus. Então, se você quer caminhar com o seu coração acalmado, siga esse caminho. Vá até Deus através de Jesus. Por meio desse caminho, que é Jesus, nós podemos nos aproximar de Deus. Por meio de Jesus, nós estamos próximos de Deus, nós podemos contemplar essa proximidade, contemplar essa paternidade de Deus, porque Ele nos torna filhos de Deus. Podemos estar mais juntos de Deus. Podemos nos achegar a Deus com proximidade e colocar diante dEle aquilo que nos perturba. Filipenses capítulo 4, versículo 6. A palavra diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Paulo escreve aos Filipenses e fala mais ou menos aquilo que Jesus falou para os discípulos. Acalma seu coração. Não fique inquieto, não fique ansioso por nada. E Paulo dá a direção e diz, o apóstolo Paulo diz, Filipenses 4, 6. Antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. Paulo está dizendo, se achegue a Deus, se aproxime de Deus e ore. Se aproxime de Deus e coloque diante dEle qual é a sua necessidade. Querido, uma oração feita nessa proximidade com Deus acalma um coração. Quantos de nós já não estivemos em situações de aflição e paramos tudo, vamos orar? Foi assim com os nossos filhos essa semana. Numa chamada de vídeo, para tudo. Eles estavam se arrumando para ir para a escola. Para. Vamos orar. E a oração com essa confiança, colocando diante de Deus, um Deus próximo. Confiando que o caminho nos aproxima dEle. Isso acalma todo e qualquer coração perturbado. Quantos creem que o Senhor está aqui nesse lugar? E quantos nessa noite desejam colocar diante dEle aquilo que te aflige, aquilo que tem perturbado o seu coração, as suas dúvidas, as suas inquietações? Ei, nós servimos a um Deus que é próximo, porque quando nós seguimos o caminho que é Jesus, Ele nos leva até Deus. Jesus nos leva a Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 19. E aqui a gente parte para a conclusão. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, no Santo dos Santos, lugar de presença de Deus, pelo sangue de Jesus. Verso 20, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne.
O que o autor de Hebreus está afirmando é que hoje nós podemos nos aproximar de Deus, entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, colocar as nossas angústias, nos aproximar do Senhor, porque o caminho, o novo e vivo caminho é Jesus. Amém? Siga esse caminho e tenha o seu coração em paz. Por meio desse caminho, nós nos aproximamos de Deus e colocamos diante dele as nossas inquietações. Um último versículo, Mateus 11, 28. Jesus nos faz um convite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus está chamando todo aquele que está com inquietações, coração perturbado, amedrontado, fé vacilante. Jesus está chamando todos nós que em infinitas circunstâncias passamos por momentos de inquietações, de coração perturbado. E Jesus diz: vinde a mim, eu sou o caminho. Vinde a mim, eu posso acalmar o seu coração. Vinde a mim, é o que Jesus está te dizendo. João 14, agora sim o último versículo. João 14, o texto que lemos. E agora já lá no versículo 27, Jesus conclui falando: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O Senhor Jesus está te trazendo para a presença dEle e te dizendo: acalma o seu coração, o seu lugar é na minha presença. Acalma o seu coração, eu sou o caminho que te leva a Deus. Acalma o seu coração, creia em mim. Acalma o seu coração, eu preparei para você um lugar no céu. Jesus está te convidando para estar mais perto dEle e colocar diante dEle as suas inquietações e perturbações. Fica de pé no seu lugar. Vamos orar? Acalma o seu coração. É o que Jesus está nos falando. E nessa noite você vai ter a oportunidade de falar com Ele. E de dizer para Jesus o que tem perturbado o seu coração. E de responder a Ele, porque Ele nos ensinou qual o caminho para acalmar o nosso coração. Depositar a nossa fé e a nossa confiança em Jesus. Ter a convicção de que o céu é o nosso lugar e de que nós estamos caminhando para esse lugar, seguir o caminho que nos leva a Deus, que é Jesus. E nessa noite, com esses 3 passos, esses 3 pontos, você vai fazer a sua oração. Se talvez o seu coração hoje está como daqueles discípulos, perturbado, inquieto por alguma circunstância, Jesus está te falando: confia em mim, vinde a mim. Se você está com o coração inquieto, sem saber qual é o seu destino, qual é o seu futuro, Jesus está dizendo: ei, tem um lugar de morada para você, creia em mim, porque eu preparei um lugar para você, filho, filha. E Jesus está te chamando: caminhe comigo, esteja comigo. Eu sou aquele que pode acalmar o seu coração e te dar a perfeita paz. Eu quero te convidar a vir até a frente, adorar o Senhor e colocar diante dEle a sua necessidade, o seu coração. Coloque o seu coração diante do Senhor. Isso. Venha todos, venha toda a igreja. Faz essa oração ao Senhor e diga para Ele: ah, Senhor, mesmo crendo em Ti, mesmo caminhando com o Senhor como aqueles discípulos, a minha fé está sendo abalada. Ah, Senhor, mesmo crendo no Senhor, mesmo tendo o Senhor como meu único caminho, ainda tenho dúvidas, tenho questionamentos. Ensina-me, Senhor Jesus, a caminhar contigo, a estar contigo, a confiar em Ti. Feche os seus olhos, põe a mão sobre o seu coração. Isso. E peça isso para o Senhor. Se você sabe, cante essa canção. E se você não sabe, faça a sua oração. E comece a dizer para Ele: Senhor, acalma o meu coração. Senhor Jesus, nessa noite, na Tua presença, eu faço essa afirmação: eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Oh, Espírito Santo de Deus,
Toca, Espírito de Deus, todo o coração nesse lugar. Toca, Espírito de Deus, cada pessoa que está nesse lugar. Só o Senhor conhece as dúvidas, as inquietações. Só o Senhor conhece as aflições, as dificuldades. Toca esse coração nessa noite. Tudo que eu preciso está em Ti. Tudo que você precisa está no Senhor. O seu coração teimoso não entendia, mas hoje o Senhor está te afirmando. Faça a sua declaração hoje ao Senhor. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo. Confia em Jesus. Você, mas eu sei que Jesus está te chamando para caminhar mais perto dele. Você está Ele quer estar ao teu lado, me segurando, me assegurando. Creia em Jesus, creia em Deus, creia em Jesus. Tudo vai ficar tem um lugar melhor para você. E se eu cair, a tua mão me levantará. Declare. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Tudo vai se cumprir, tudo vai se cumprir. O tempo não Deus pode te apagar, as prometeu muitas águas e nunca tudo vai levarão se cumprir. amor As promessas que do você sente Senhor por vão mim. se Eu cumprir. sei Acalma que o teu tudo vai se coração, cumprir. porque Ele está cuidando. Tudo vai se O cumprir. tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Tudo vai se cumprir. Isso é O tempo não suficiente pode para você acalmar o seu coração. Acalma o seu coração. Se aproxime de Jesus. Caminhe com Jesus. Creia em Jesus. Peça para o Senhor nessa noite. Toca o meu coração, Senhor. Espírito Santo de Deus, toca o meu coração. Espírito de Deus, livra-me de toda perturbação. Deixa eu orar por você, Pai. Eu coloco diante do Senhor a vida de cada pessoa. Os que aqui na frente estão, os que estão no fundo, Senhor. Cada um que nessa noite apresentou ao Senhor o seu coração, a sua vida, a sua alma. Que recebeu essa palavra, ó Deus, que veio a esse lugar, a convite do Senhor. O Senhor trouxe cada pessoa a esse lugar, nós cremos, ó Deus. Ah, Senhor, nesse mundo há tantas aflições, nesse mundo há tantas incertezas, há tantas inquietações. Ah, Senhor, eu não conheço, mas o Senhor sabe o que tem afligido o coração de cada pessoa que está nesse lugar. Recebe, Senhor, a oração de cada um. Recebe, Senhor, e recebe, Senhor Jesus, esse fardo que está pesado. Essa inquietação, essa aflição, recebe agora, Senhor. Ah, querido, comece a visualizar, feche os seus olhos, põe a mão sobre o seu coração. E isso que tem te tirado a paz e trazido inquietação, comece a entregar para o Senhor. E comece a sentir essa leveza no seu coração. Comece a dizer: Senhor, eu creio em Ti. Jesus, eu confio em Ti.
E eu sei que essa situação, o Senhor está no controle. Comece a dizer para o Senhor: Senhor Jesus, eu creio em Ti, eu confio em Ti, e eu sei que o meu futuro está nas Tuas mãos. Eu acredito, Jesus, que há um lugar para mim no céu, e que o que eu estou vivendo nesse tempo aqui, Senhor, é passageiro. Eu creio em Ti, Jesus, eu confio em Ti. E eu decido, diga para Ele, eu decido caminhar contigo, caminhar no caminho que me leva a Deus. E esse caminho é Jesus, esse caminho é Jesus. Pai, abençoa cada pessoa que está nesse lugar, que cada um saia aqui, Senhor, com essa leveza e essa paz que só o Senhor pode nos dar. Não dá como o mundo dá, mas só o Senhor pode nos dar. Toca, Senhor, cada coração. Enche, Senhor, cada vida com a Tua presença. Nós Te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. E você que recebe diz amém. E dá um forte aplauso ao Senhor Jesus, aquele que é poderoso para acalmar o nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Leve essa palavra no seu coração. Creia em Jesus. Ele é o caminho. Deixa eu te abençoar. Erga a tua mão, não sai ainda. Senhor, nós Te louvamos por nessa noite estarmos aqui pela Tua presença e a Tua palavra. Que o Senhor, meu Deus, abençoe cada pessoa que está nesse lugar. Abençoe a semana de cada um deles. Senhor, que caminhe em paz essa semana. Que caminhe na Tua presença, Jesus. Cuida, ó Deus, de cada pessoa que está aqui. Dá-nos uma semana de vitória, uma semana de conquistas e uma semana de paz. A paz que só o Senhor pode nos dar. Em Teu nome eu abençoo, Senhor Deus, cada pessoa que está nesse lugar. E assim eu oro em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo seja com você hoje e para todos sempre. Se você recebe, diz amém. E dá mais um forte aplauso.